Um inverno rigoroso, que tinha que ficar dentro de colmeias, protegida. As abelhas não são daqui, as abelhas vieram da Europa ou da África. E as abelhas, no inverno rigoroso, as abelhas africanas, elas não aguentam o nosso clima. Tanto que, abaixo do paralelo 32 na Argentina, só tem abelhas europeias. E qual é o crime da Argentina tendo abelha europeia, para eles lá? Porque as africanas não sobrevivem lá. Então, mas eles ali em termos de estudo, o argentino fala alguma coisa contra a abelha europeia ou africana? Ou eles não têm posição sobre isso? Eles nem sabem como que é o comportamento da abelha africana. Eles não têm contato, nem imagino. Eu contei para um argentino como que era o nosso trabalho com as abelhas africanas, com um macacão, com aquele monte de luvas e tudo mais, tudo super protegido, com um fumigador grande. Eles ficaram de boca aberta e falaram, mas não é possível trabalhar com abelha assim, vocês são heróis, eles falaram para a gente. Que a gente era herói de fazer aquele trabalho. E a Mila que responde. Vocês vai lá, Chile. Vai lá, Chile. Pega o microfone. Vamos usar as trapézios, tá plantado. Olá. Nós temos aqui o cultivo principal, que é a amora, né? Então é um pomar excelente. A gente nota muito a presença das abelhas. E como o seu João Martins acabou de falar, e nós estamos iniciando aqui com a apicultura, o propósito é aumentar o pasto apícola, ou seja, colocar árvores melíferas, flores melíferas também, porque tudo que a gente vai começar a ver daqui para frente, nós temos que começar a enxergar com olhos de abelha, né? Essa é uma informação que o nosso mestre aqui passa para a gente, então a gente tem que começar a enxergar com olhos de abelhas. E a gente percebe assim, que até a tiririquinha do chão, que a gente às vezes deixa sem roçar um pouco, propositadamente, é justamente porque é um alimento da abelha, ela está lá, então assim, a gente tem a astrapeia aqui, a gente está colocando, eu sempre erro o nome, o seu João pode me corrigir aqui, algorodeira. Vou fazer aquela pergunta das abelhas que está matando. Né? E aí a gente tem aí algumas outras... Pode ali, pé, lado, Sérgio. Tem ocorrido semanas para cá e de meses para cá, muita informação de várias colmeias no Brasil e no estado de São Paulo que estão morrendo por pulverizações por avião de inseticidas e coisa parecida. Que informação o senhor tem sobre isso? Qual é o grau de preocupação ao seu modo de ver? Ou se esse tipo de informação não é verdadeiro? Ou isso está sendo disseminado no Brasil, pulverizações aéreas também, e pouco se fala? Pelo Brasil todo não se diz que tem, porque o Brasil tem muitas áreas verdes, e onde tem as áreas verdes, os apicultores colocam suas abelhas. Mas onde existem as monoculturas, onde existem os canaviais, as plantações de soja e muitas outras culturas, se pulveriza com avião e se esquece a vida, se esquece o resto. No interior de São Paulo, nós ficamos sabendo através de uma sessão lá, e tem um deputado, que é um padre, ele fez um trabalho contra isso e ele está com um projeto de lei lá para proibir as pulverizações aéreas. Acontece que as empresas de pulverização aérea são muito poderosas e a indústria de venenos é muito grande. E eu sei que tem uma polêmica muito grande para resolver tudo isso, mas a maior parte dos apicultores na região perdeu as abelhas, não produz mais mel, muita gente está sem saber o que fazer na vida. E os grandes não querem nem saber, eles não ligam para isso, eles não ligam para os pequenos. Quem produz mel, quem produz pólen, é tudo gente pequena, gente da agricultura familiar praticamente. Os grandes apicultores são muito poucos. Então, tem uma polêmica grande, está se lutando contra isso e está se tentando fazer isso tudo ser modificado. Tem pesquisadores apícolas que foram discípulos do seu Walter Kicker, que trouxe a abelha africana para o Brasil. E eles, quando trouxeram a abelha africana, introduziram, falaram que elas fugiram lá de Piracicaba, que é mentira, a abelha não foge assim, desse jeito. Tem uma porção de histórias assim, como ela se propagou. Tem uma porção de técnicas que se pode provar que as abelhas não fugiram. Tudo bem. Tem provas de que eles mandaram rainhas dessas abelhas para o Espírito Santo, mandaram para o Rio de Janeiro, mandaram para uma porção de lugares. Acontece que essas pessoas que receberam as abelhas africanas, introduziram no meio das europeias, as abelhas se mestiçaram. Tiraram a rainha europeia, colocaram uma rainha africana, as abelhas se mestiçaram. E virou o quê? A abelha mestiça
produz muito mais. A abelha mestiça africana com a europeia produz muito mais do que a europeia e do que a africana. Elas são agressivas ou não? Começa um diretor de apicultura no Paraná que chamou para uma reunião lá muita gente, levou no apiário dele e mostrou para todo mundo aquelas colmeias dele, dizendo, olha aqui que é abelha africana, olha como é que elas produzem. E todos os enxames dele eram tudo de abelha europeia. E Lá, visível. Era para visível. quem conhece, para mim, por exemplo, que conhece, eu sei falar, isso aqui tem vestígio de abelha europeia, isso aqui ou é mestiça europeia ou é europeia pura. Eram só rainhas europeias puras. E quando nós fomos no Uruguai, nós descobrimos que ele ia buscar as rainhas dele lá no Uruguai, que no Uruguai tem abelhas europeias. Aqui, só para comentar. Então, como que a pessoa pode preparar para ter isso em casa? Como? Um amador, pensando que nem ela, na fruticultura, na uva, que nem o caso dele. Pequeno produtor de fruta, é possível ter pequenas colmeias, ele dentro da segurança para ele? Um pequeno produtor? Pera lá, pequenas colmeias, pequenos enxames, o senhor disse? Pequenos Não, enxames. os enxames, todos eles precisam chegar num tamanho normal para serem produtivos de qualquer coisa. Todo enxame populoso é produtivo de mel, é produtivo de pólen, é produtor de geleia real, é produtor de todos os tipos de coisa. Então isso vai depender do local que está ela colocada, se tem alimento ou não. Esses enxames vão ganhar alimento artificial para se aumentarem de tamanho rapidamente. E esse artificial seria o quê? E qual época do ano? Vai ser dado para elas enquanto elas não tomarem conta de toda a colmeia, não construírem todos os favos. Então, certamente que essas abelhas vão ganhar alimento até o meio do ano. Depois eles já tomarão um vulto, que aí a gente vai ver o que é possível fazer a partir dali. Tem assim uma porção de coisas para se decidir. Tem enxame que vai desenvolver mais, tem enxame que vai desenvolver menos. A gente troca a força de um enxame, tira um favo de cria de um enxame e passa no outro e assim vai. Vai distribuindo a força para igualar eles todos. Por exemplo, num terreno de 2.000 metros, vamos dizer, é uma chacrinha. Né? Se eu quiser realmente pôr umas colmeias, uma casa, tá? É possível? Porque parece que tem uma lei que proíbe, né? Perto de residência, alguma coisa assim. Então, é melhor falar que não dá, sabe por quê? Porque ele futuramente vai ser retirado e nós vamos formar o pasto apícola aqui especificamente para as abelhas. Certo? Na verdade, elas vão complementar o pasto apícola, porque o pasto apícola vai nessa mata toda, a vida toda está aí. Tem muitos insetos que vivem aí, vão ser protegidos e as abelhas vão aproveitar também esses excessos que tem. Então tudo isso vai ser canalizado para dentro das colmeias sob controle das apicultoras aqui. Nós temos aqui abelhas mansas, não abelhas africanas. No Brasil, as nossas autoridades só permitem que se criem abelhas africanas por uma série de razões e são abelhas quase impossíveis de se trabalhar com elas. E essas abelhas são muito mansas e nós podemos conversar aqui na frente delas que não vai acontecer nada com a gente. Se fosse abelhas africanas, nós estaríamos lá na casa há muito tempo já. Europeias. Mas por que é proibido se são mansas, vamos dizer assim? É uma questão tão polêmica, que é tão difícil de explicar, que a gente depois fala. Depois a gente fala. Como quase tudo que... Ele é um herói. Com certeza. Ele é um herói porque o mel dele sai muito... É muito suado para sair com aqueles... Qual é a diferença da produção de uma colmeia da abelha europeia para a africana? Bom, se é que você pode fazer uma pergunta então, dessa. Tudo isso daí dá para se provar pelas revistas que vêm da Europa, dos Estados Unidos, e que nos Estados Unidos também só tem abelha europeia, apesar que a africana está sempre chegando lá, mas eles estão sempre combatendo. Existem colmeias de abelhas na Europa que produzem 80 quilos de mel. No Brasil é raro. Colmeia. E é raro o apicultor brasileiro que produz o apicultor simples, não o profissional que trabalha com abelhas europeias e diz que trabalha com africanas de medo das autoridades. O apicultor simples produz de 10 a 20 quilos de mel quando produz. Quando produz. Quando produz. Agora, por que essa simpatia, entre aspas, dessa abelha africana combatendo o que vocês dizem que não é correto? Qual é a simpatia? Então, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal conhecer você. Tá. Eu sou o João Martins, eu sou apicultor e moro em São Lourenço da Serra.
tenho um pouco de experiência apícola, viajei pelo Brasil todo, ensinei apicultura em vários lugares e ensino apicultura para as pessoas aqui gratuitamente na região e dou um apoio que eu posso para que a apicultura se desenvolva e também com a apicultura a gente protege a natureza, protege a vida do ser humano, a gente dá mais alimento para o ser humano, aumenta a frutificação com a polinização das abelhas. Então, tudo entra em conformidade. Onde tem abelhas, se respeita tudo que tem na natureza. Tá certo, vocês podem já questionando, perguntando, tinha dúvida, você pode comentar. Claro, a mestiçada, o máximo que se consegue dela é produção de mel. Pólen, é muito raro de se produzir pólen, muito raro porque elas não se condicionam a entrar numa casinha e deixar o pólen cair das corvícolas delas. Elas ficam irritadas e não deixam produzir. Tanto que o Brasil importa pólen de fora para vender aqui no Brasil. Chega a importar da China pólen. E nós com essa mata toda, com essas floradas todas que nós temos. Geleia real aqui é impossível de ter. Quem vende geleia real para vocês, vende geleia real da China. Não tem um produtor de geleia real no Brasil. Já teve. Quando tinha abelhas europeias, teve muito produtor. Nós mesmos trabalhamos com bastante geleia real e nós vendemos geleia real para muita gente, até para quem defendia as abelhas africanas, consumia geleia real. Porque a abelha europeia. Porque a abelha europeia, você pode abrir a colmeia, com pouca fumaça você consegue controlá-la. E a abelha africana, ela começa assim. Estamos conhecendo ele agora, né? E as palavras que ele fala não fogem muito do que a gente fala no nosso grupo. Ele é especializado em mel e a gente mexe um pouco com fruta. Agora mas o raciocínio é o mesmo. Ninho. E deixa eu falar. Toquinho. Tem o óleo de ninho que se pulveriza para pulgão e etc. E tem a árvore de ninho da florada dela. Então, o que o senhor pode dizer sobre Veja bem, isso? eu sempre lido em propriedades, em lugares onde praticamente não se usa o ninho e não tem culturas que precisem do ninho. Então, eu até no meu sítio já usei o ninho, mas não em plantas que tinham flores. As abelhas vão nas flores. Eu acredito que não usando nas flores, acredito que ele não vai fazer mal para as abelhas. Já respondemos assim também. Eu não posso garantir, mas eu acho que não vai fazer mal para as abelhas. Eu sou leigo de abelha. A gente conhece um pouco igual todo mundo. Então até agora eu não consegui entender do que o senhor está explicando, pelo menos para o meu entendimento, eu não entendi qual é a vantagem dessa africana. É o quê? Ela tem alguma vantagem? Que até agora eu não entendi que vantagem tem. Eles não querem, eu estou enganado no meu Eles não entendimento. querem reconhecer o erro que eles fizeram. Não querem reconhecer e não vão reconhecer. E é feio reconhecer erro para eles? Não é feio. Veja bem, para nós não é que nós temos vergonha na cara. E quem não tem vergonha na cara reconhece. Mas eles são produtores? Eles são produtores? Eles vivem nos escritórios debaixo do ar-condicionado e mandam o apicultor se danar lá na piada deles. Então, mas se essas pessoas não são produtores com a abelha africana, como eles podem ter tanta certeza? Não, eles fazem os experimentos deles e falam o que querem. Falam o que querem. Melhoram o que querem ou pioram o que querem. Na verdade, não falam toda a verdade. É muito estranho isso, é lamentável. Acontece que nas universidades federais de Viçosa, lá no Ceará, no Rio Grande do Norte, todos eles, se o senhor chegar a perguntar qualquer coisa para as pessoas sobre abelhas, eles vão dizer assim, não, é abelha africana, produz muito mais. Isso está na cabeça de todo mundo, que a abelha africana produz muito mais. Até para o apicultor? Para todo mundo eles fazem entendimentos e conhecimentos. Olha aqui uma coisa, tem apicultores que trabalham com abelhas europeias, dizendo que trabalham com africanas, porque tem medo das autoridades que vão contra eles. No Congresso só vai se falar de abelha africana, ninguém vai falar de abelha europeia. E está cheio de gente lá simpatizando da abelha europeia. Eu trabalho a vida toda com a abelha europeia, a vida toda eu divulgo isso, mas nós somos pequenos e nós não recebemos salários para fazer isso. Mas qual é o argumento que eles falam sobre a africana? Qual é a grande vantagem que ela tem comparada a outra abelha em termos de produção e em termos de manejo? É tudo mentira. Bom, a abelha africana... Só pode numera pra gente quais são as mentiras. Primeiro, a abelha africana é uma abelha altamente enxameadora. Começou a trazer mel para comer, ela já solta enxame. Soltando enxame já não tem produção. Por quê? Metade das abelhas vão embora. Segundo... Por que elas vão embora? Porque
Parece que elas são primas e elas se aceitam melhor. Ah, Pra colocar. por isso. Então tem que fazer essa ponte. Também, né? Começa com a Entendi. italiana, depois vai para cárnica, depois vai para buquefest, depois vai para qualquer uma outra que o senhor queira. Então, pelo que eu entendi, não é qualquer pessoa que pode ter isso em casa. Tem conhecimento ali. Pois é, mas se todo mundo começa a fazer, daqui a pouco a coisa vai melhorando, tudo vai, muita gente devagarzinho. sabe, muita gente fica sabendo. Tem que, na verdade, As buscar coisas boas são muito conhecimento, difíceis de aumentar, mas a gente luta para que elas aumentem. Por exemplo, para quem tem abelha em casa, que nem eu tenho Jataí, ela, outras pessoas, o que a gente teria que se preocupar de imediato, assim? Mas já tá aí? Nada? Deixa ela viver. Mas tem uma abelha pretinha, sabe aquela que gruda no cabelo? Arapuá. E Exatamente. por que a Arapuá está se expandindo tanto? Ela vai Porque em as cima do africanas ninho de Jataí. acabaram com muitos enxames de predadoras das Arapuá. Ah, por isso que aumentou E aí tanto elas estão Arapuá. aumentando pelo Brasil inteiro. As abelhas africanas são altamente ladronas. Elas não armazenam alimento para o inverno, porque de onde elas vieram da África, elas são acostumadas a viver em galhos de árvores e a viver livres da natureza e não falta alimento o ano inteiro. Nesta época que falta alimento para as abelhas, porque nós tiramos o mel, então nós temos que dar um substituto para elas. Ou então nós temos que deixar metade do mel para elas, pelo menos, né? Sim, Porque elas têm que viver. Acontece que o senhor vai levar um enxame de abelhas ou dois para sua casa e o senhor não tem prática com ele. O senhor vai até conseguir trabalhar com esse enxame, mas as abelhas vão ser atacadas por outras abelhas, vão se irritar e vai ter uma bagunça lá. Então, vão culpar as abelhas suas pela bagunça e no final são as abelhas que vêm de fora. Tinha um italiano em Campo de Jordão que tinha 12 enxames com abelhas rainhas vindas da Itália, que ele trouxe de lá. E um dia ele estava trabalhando fora do Brasil. Tão incrível, a gente usava um fumigadorzinho desse tamanho para fazer fumaça. Hoje é uma bomba desse tamanho, assim. Hoje é uma máquina poderosa para fazer fumaça. Nesse caso, não seria interessante ele ter as abelhas nativas? Nós temos mais de 300 espécies É verdade, é muito de interessante. abelhas nativas. Só que a fome por mel é muito grande. Essas aqui são muito mais produtoras de mel do que as nativas, Mas no caso Pela dele, produção. pela produção. Mas nada contra. Não, mas sempre nós ensinamos a criar, onde tem nativas, a colocar as nativas numa colmeinha ou a protegê-las e juntamente com estas, claro. todas. Essas nativas com essas, tem algum problema em competição? As africanas, como elas não armazenam alimento para época ruim, Cria problema elas, também contra. elas Ataca também. assaltam as pequenas e tiram o mel delas e deixam elas morrer de fome. Ah, sim. As nativas no Brasil diminuíram muito depois da vinda das africanas para cá. Seu Zé, mas você vai mostrar pra gente alguma coisa lá? Ou não? Não pode, né? Tem que ter Poderia, roupa, mas né? tá ficando frio e já são quase 5 Queria horas. um outro dia com mais Então essa calma. hora é um pouco ruim, seria bom numa hora mais quente, Sim. aí as pessoas até põem a roupa, né? Isso. Seria Quando é que melhor. vocês vão ter um encontro? Você estava falando de produtores de mel, etc. No Brasil, um Não, encontro. vai ter um congresso lá em Santa Catarina. Tá congresso falando sobre brasileiro. é um assunto geral? Não, é assunto geral da apicultura. Geral. Isso vai ser quando? Vai ser do dia 14 ao dia 19 de maio agora. Agora? Lá em Joinville. Daqui um mês, menos de um mês. Em Vai ser Joinville, lá, Santa Catarina. entendi. O senhor pode explicar alguma coisa referente à produção de própolis verde, própolis vermelho, que eles falam realmente que está, por exemplo, acho que no Nordeste é o na própolis Lagoa, tem uma ilha vermelho, que né? produz própolis. Própolis é produzido pelas abelhas para imunizar as colmeias, para combater as doenças que podem aparecer ali, para fechar as frestas, algum buraco da Sim. colmeia. É usado para elas passarem dentro do alvéolo para higienizar o alvéolo, para a rainha colocar um ovinho lá dentro, para elas colocarem o mel lá dentro, para elas colocarem o pólen. Tudo é passado própolis pelas abelhas. A tampa da colmeia, as laterais, o fundo, todo ele é invernizado com própolis. O própolis é um verniz. Ele é uma resina que sai das árvores. Todo lugar tem própolis. As abelhas precisando, elas acham. Tudo bem. Essa é a própolis normal. Própolis verde. Existe no Brasil uma Aqui em planta que Perópolis. chama vassourinha. Isso. A vassourinha produz própolis, produz pólen e produz mel. É uma planta super generosa. Dizem que no mundo é a única planta que produz tudo isso. E ela está aqui no Brasil. Lá perto da região de Iperó, Sorocaba, Iperó. Por lá tá se cheio. produz, só que em Minas
tem uma região que produz uma quantidade muito grande. Muito grande. E eles própolis plantam verdes. de semente É, o e o alecrim. pessoal lá nas propriedades Alecrim do acaba plantando a vassourinha porque as abelhas realmente produzem muito pólen, é muito própolis verde lá. Tudo bem, e a própolis vermelha é produzida a partir do sul da Bahia até lá em Pernambuco, no litoral, de uma planta que chamam de mangue. Uma seiva. E a seiva dela é avermelhada Vermelha. e dá a própolis vermelha. Essa própolis vermelha é muito raro o senhor encontrar no Brasil. Vai todinha para o Japão. Vai tudo para o Japão. exportada lá direto. Tudo. É a própolis mais rica que tem na face da terra. Entendeu? Olha o potencial Incrível, do poxa. Brasil em termos de abelha, etc. E estamos muito longe de uma realidade, né? Que lá no Com Nordeste- muita coisa no Não, Brasil é não, assim. Nós não temos apicultura praticamente, Não é nem por nada. meliponicultura, nada. Nós não temos nada. É incrível, é uma coisa meio programada, né? Não existe nem. É programado. Bem programada para segurar o Brasil em tudo. A gente comenta muito isso no nosso grupo. Não, a abelha não é A diferente. vinda da abelha africana para o Brasil foi financiada pela Fundação Rockefeller. Foi de propósito, talvez? Foi de propósito. Foi uma coisa proposital? Foi financiada por eles. É, não Tudo é bem. normal Por quê? isso. Certamente que os americanos não queriam ver o Brasil cobrir o mundo de mel. É. Queriam eles cobrir o mundo de mel. Só que hoje falta mel até para eles. É, também usaram muito inseticida, também acabou muita Também, colmeia lá. também. 30 anos pra Então, cá, tá aí. Então, coisa as maluca. histórias que que não estão com navegadora, fome, agora invadem tem os resposta. enxames das abelhas indígenas que são mantíssimas e deixam elas passando fome, elas morrem de fome. Agora entendi a resposta. Elas roubam o pólen, roubam o mel e roubam a cera dos enxames das abelhas. Por isso que era para indígenas. crescer o tanto. Isso, eu lido com as abelhas desde menino, eu sei dessa história todinha como ela é, eu acompanhei tudo isso. Seu João, tem alguma coisa para a gente fazer contra as arapuás? Porque eu tenho um problema muito Pois sério é em casa assim, com elas. é triste falar. Viu? Vejam bem, tem uma coisa muito séria, tem os dois lados. A abelha arapuá é a abelha que mais poliniza a nossa Mata Atlântica. Sim, É a abelha que mais faz viver a nossa mata. sim. Só que é ela que faz mais morrer nossas abelhas indígenas, porque ela ataca os E a enxames lavoura, das né? Porque ela indígenas. come broto dos cítricos, ela come Pois a é, então, casca mas ela está certíssima, cítrico não é daqui. O que mais que ela come? roseira. Tudo que não é daqui, tudo que não é daqui ela Tudo come. caule. Por exemplo, eu Ela planto está defendendo a medicinais. nossa integridade. Ela acaba com todas as medicinais porque ela vai lá no caule e ela faz um anel. Pois é, então, mas você E está aí ela vendo? morre. As medicinais elas comem, e tudo que elas acabam é que nós aqui. Os pés de uva, elas Comem o tiram o pólen do cachinho de uva e comem até a uvinha pequenininha. Tem um jeito de controlar, pelo menos. Não é acabar, mas Eu controlar. teria que pegar o enxame e levar para mais longe. Só que com o tempo vai voltar tudo outra vez, que elas buscam espaço. Não existe Agora ou então anticoncepcional para eliminar, porque é abelha? proibido, mas tem que eliminar. Vai fazer o quê? Eliminar? Qual é o predador da abelha Arapuá. É muito raro. Eu encontrei lá no meu sítio, vi numa árvore lá um enxame de arapuá e um passarinho que não deu para identificar comendo as arapuá lá. É pássaro, então. Um pássaro. É um pássaro. Mas eu não consegui identificar. E ele fez uma festa lá e ele ia lá todos os dias até acabar com as arapuá. gafanhoto, essas coisas assim? Acho que não. Eu não sei, ela é uma abelhinha ruimzinha até para ser comida, eu acho. É. Arapuá ela é triste. Ele gruda no cabelo. Olha, quem quer, né, trabalhar, é buscar conhecimento. Quer ter lá uma colmeia, tudo é não é, seu treino. João? Buscar o Você pegar o conhecimento conhecimento antes, não é antes, para não, colocar né, bem não se e deparar depois com situações constrangedoras, né? Então buscou o conhecimento, sabe com o que está lidando. Tem muita gente que importa, né, traz as outras cainhas que não são as italianas. Aí coloca lá e não sabe por que não deu certo. Porque falta o conhecimento, né? Mas que nem aqui em São Martins, que nem no caso delas aqui. Você faz esse aconselhamento de outras pessoas que têm, de repente, frutíferas, tem um apiário desse que fala, no caso? Olha, todo lugar que tem abelhas, e quanto mais próximo das abelhas, a produção vai aumentar muito. Então, Porque a maior polinização das flores, a fecundação correta, no momento correto, vai fazer com que a frutificação seja abundante. então, do senhor, seria importante pessoas igual o senhor estar fazendo isso em várias fazendas, sítios? É muito importante fazer principalmente nas pequenas propriedades, né? Porque os pequenos proprietários é que precisam ter mais recursos. Então aqui é uma pequena propriedade, aqui é um lugar que merece
que seja feito esse trabalho bem feito, para que elas próprias divulguem esse trabalho para os outros. Mas que nem aqui. Eu sei que a parte das amoras, principalmente, é lá embaixo. Elas Por que da distância? As abelhas vão a 1.500 metros de distância com a maior facilidade. Raio de 1.500 metros. Assim, a minha dúvida como leigo, então não tem diferença colocar isso lá no meio delas como aqui? Claro que se ficar lá no meio delas, elas vão viajar menos. Mas acontece que quando elas trabalharem lá nas abelhas, que fizerem muitos movimentos ou forem mexer com a terra, as abelhas não gostam que você tire a grama do chão, as abelhas não querem que você corte o mato, elas querem proteger a natureza. As rainhas que tem aqui são europeias de primeira geração. Filhos de uma rainha matriz, a rainha ela tem uma raça, vamos dizer, ela é uma italiana fecundada por dragões italianos, a mãe dessas rainhas. A filha delas é criada aqui e fecundada pelos zangões que estão na natureza. Pode ser só zangões africanos. Ela é de raça pura e ela foi fecundada por zangões africanos. E tem essa mansidão. Todos os zangões que essa rainha produzir serão da raça europeia. Porque a rainha, o zangão não tem pai. Sempre ele é filho de um óvulo não fecundado. Todos os óvulos que essas rainhas produziram vão ser óvulos que nascerão zangões europeus. Certamente que eles fecundarão rainhas africanas, que darão essas mesmas abelhas aqui. Mas essas rainhas africanas continuarão produzindo zangões africanos. Tudo bem. Então, qual a outra vantagem?